Sim. 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 É. Então, começou. Boa tarde a todos. Aqui é o professor George de Matemática. Iremos no assunto hoje de radiciação, propriedade da radiciação. E a data de hoje é 14 de abril de 2021. Estou aqui apresentando uma tela para que a gente possa discutir o assunto de hoje. Vocês assistiram aí o vídeo de YouTube sobre o tema. E agora a gente vai dar uma paradinha para poder entender mais ou menos o que significa. Qualquer dúvida, vocês podem parar e interromper, que eu volto aqui a explicar. Então, bora aqui, deixa eu aqui no começo. Pronto. Aqui está. A radiciação é uma operação matemática em produto multiplicação, cujos fatores são todos iguais em seu fundamento, isto é, uma potência. Nas potências é dado um número chamado base, que é multiplicado por si mesmo n vezes. N é o expoente. Na radiciação é feito o contrário. É dado a potência a fim de encontrar a base. Assim como todas as operações matemáticas, todo esse processo obedece a algumas propriedades conhecidas, como as propriedades dos radicais ou propriedades das raízes. Foi o vídeo que vocês acabaram de assistir, como elas são empregadas. O que é um radical? Um radical é esse símbolo que você vê aí. Parece um Vzinho com a parte de cima compridinha. Essa partezinha, ela envolve todo o número que vai sofrer o processo de radiciação, certo? E esse N que está logo acima, que simboliza, é a quantidade de elementos em que esse elemento tinha sido no seu processo de potenciação N vezes. Então, ele é um processo contrário, é o reverso da potenciação, certo? O radical é o símbolo utilizado para identificar uma radiciação, que é esse aí. Então, temos os elementos aqui, porque iremos identificar o N, o X e o L. Na imagem acima, N é um índice, que quando não tem nada, ele é chamado de raiz quadrada, certo? Então, significa que toda vez que você vê esse símbolo sem um número, automaticamente você está falando em raiz quadrada de x, certo? Quando ele é 3, é chamado de raiz cúbica. Quando ele é 4, raiz a quarta, e aí vocês colocam já os nomes, né? Raiz a quinta, raiz a sexta, raiz a sétima, e aí vai. Utilizamos raiz quadrada ou raiz cúbica. Vocês vão ver mais nos exercícios desse jeito, raiz quadrada ou raiz cúbica. Se não tem nada aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Se vocês não encontrarem nada aqui, digamos aqui, ó, estiver com nada, é chamado de raiz quadrada, certo? Para vocês não esquecerem. Então, bora. O X é o radicando e L é a raiz enésima. O símbolo, que vocês aí estão vendo, é conhecido como radical e é utilizado para representar a operação matemática radiciação. Nessa operação, o número L é obtido de acordo com o seguinte princípio. L é um número que, multiplicado por si mesmo, N vezes, tem X como resultado. Ou seja, L elevado a N, que é igual a X. Dessa maneira, a radiciação é o inverso da potenciação, que eu acabei de explicar aqui a vocês. Uma vez definida essa raiz de posse de conceito de radical, podemos dar início à exposição das propriedades radicais. Vamos à primeira propriedade. A raiz enésima de um número elevado à enésima potência é o próprio número. Em outras palavras, essa propriedade trata das raízes em que o índice do radical é igual ao expoente do radicando. Observe. Repare vocês. Toda vez que vocês encontrarem um radical
que é aqui N, e for tirar a raiz de um número que ele tem o mesmo valor N, você simplesmente corta aqui e automaticamente vai dar o resultado. Um exemplo, se eu tirar aqui a raiz cúbica de 2 elevado a 3, como é que a gente faz? Eu corto aqui, ó, aqui, e automaticamente o resultado vai ser 2, certo? Então, sempre dessa forma. Outro exemplo claro, se eu dou outro, deixa eu botar aqui no vermelho para mostrar mais. Se eu tenho aqui a raiz quadrada, olha, não tem número nenhum em cima, é raiz quadrada. E eu tenho aqui 8 elevado ao quadrado. Se eu sei que aqui é 2, então, o que eu vou fazer? Ó, esse aqui elimina esse. Logo, o resultado vai ser 8. Alguma dúvida, gente? Professor, Diga. por que o 8 elevado a 2 vira 8 elevado ao quadrado? Não. 8 elevado a 2 é a mesma coisa de 8 elevado ao quadrado. Ah, Viu? entendi. 8 elevado a 3 é a mesma coisa de 8 elevado ao cubo. Certo? Entendi. Então, agora, eu posso dar outro exemplo. Digamos, se eu tiver a raiz quarta de 25 elevado à quarta. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, e o resultado é só 25. Alguma pergunta, Yasmin? Professor, Diga. toda vez que tiver... Eu não sei explicar, não. Assim, do jeito que o senhor explicou, o resultado é o de baixo? Sim. Entendeu? De boa. Entendi. Toda vez que a potenciação que ele está sendo elevada é igual à raiz que ele está sendo utilizada, certo? Jamile, Ok. quer perguntar alguma coisa? Ô, professor, esse 4 que tá aí, ele se multiplica por ele mesmo, né? Não. Você fica despreocupado com esse 4. Esse 4, ele foi eliminado porque a raiz aqui é raiz a quarta. Cortou aqui, só fica o 25. Certo? Certo. Mais alguém? Yasmin, quer perguntar alguma coisa? Então, vou baixar aqui a mão. Pronto. Continuando. E aí, como vocês veem aqui, ó, é a raiz de n entre x elevado a n. Já que ele é igual a esse, eu corto, só fica o x. Se eu tenho aqui a raiz quinta de 17 elevado a quinta, eu corto aqui, e o resultado é igual a 17. Essa é a primeira propriedade, a propriedade mais fácil, certo? Porque quando terminar a nossa aula, vocês vão pegar e vão escrever essas propriedades no caderno, certo? Isso aqui eu vou querer que vocês copiem no caderno. Certo. Podemos continuar? Fechamos a primeira propriedade, vamos para a segunda. Na segunda propriedade, o índice de uma raiz pode ser multiplicado ou dividido por um número real qualquer, desde que o expoente do radicando também seja multiplicado ou dividido pelo mesmo número matematicamente, certo? Então, aqui vocês reparam que esse resultado aqui, ó, é o mesmo, porque você pode até fatorar aqui, ó, N, aqui é P e aqui P, igual, certo? A única diferença é esse número aqui. Isso aqui no processo de multiplicação. No processo de divisão é a mesma coisa. E o que nos facilita? Simples. Esse é o processo chamado de fatoração, certo? Que é o caso que vocês já devem já tá
de boa. Como é que eu sei isso aqui? Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui 6, a raiz 6, de 3 elevado, digamos, a 12. O que eu posso fazer? Eu posso fatorar. O que seria aqui? Posso colocar aqui. Isso aqui seria igual a 2 vezes 3. 6 não é igual a 2 vezes 3? Não é? Tudo isso aqui é igual a 3 a 4 vezes 3. Sabia disso? Por quê? Se eu tenho aqui 2 vezes 3 é igual a 6. 4 vezes 3 é igual a 12. O que ele tem de comum? É o valor 3. Aí o que eu faço? Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Certo? Então, esse radical aqui, que é o mesmo que 2, é a raiz quadrada de 3 elevado a 4, é a mesma coisa que a raiz sexta de 3 elevado a 12. Esse aqui é bem facilzinho também. Certo? Isso aqui no processo de multiplicação, como também pode ser no processo de divisão. Vou dar outro exemplo aqui. Certo? Deixa eu ver. Vou trazer ele para cá. Se eu tenho aqui agora Professor, oi, diga. no caso, é 3 elevado a 4, né? Que o senhor colocou ali, é equivalente a 16, né? Mas você tem que cortar os números iguais. Entendi. Entendeu? Porque aqui, se eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui, digamos, a raiz de... Diminuir aqui também, que está grande demais. A raiz, a quarta, de 2, elevado a 8. Certo? O que eu posso fazer? Vou fatorar esses números, o expoente e o radical, certo? De tal forma que ele pode ser menor. Eu sei que 4 pode ser 2 vezes 2. Certo? E 8 pode ser 4 vezes 2. Concorda? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, corto um 2 aqui, corto um 2 aqui. Aí, como é que vai ficar agora? Isso aqui vai ficar a mesma coisa que raiz de 2, 2 elevado a 4. Certo? Então, vocês têm que fazer uma fatoração para que eles fiquem iguais. Vamos à outra propriedade? Vamos à terceira propriedade, para a gente ganhar tempo. Essa propriedade trata das raízes em que o radicando é o produto entre os dois números. Ela pode ser interpretada da seguinte maneira. A raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas. Isso significa que você pode dividir, isso aqui é simplesinho. Digamos, você está aqui, eu tenho, atenção, a raiz quadrada de 6. Ela é a mesma coisa de raiz de 2, a raiz de 3. Certo? Aqui. 2 vezes 3 não é igual a 6? Você pode dividir desse jeito. Isso é interessante também para ajudar no processo de fatoração. Vou dar outro exemplo. Se eu tenho isso aqui, a raiz, digamos, quadrada de 25. Certo? Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25. Ô, diga.
Fale. Eu vou assistir sua aula lá no vídeo, tá? Por causa que a internet aqui de casa tá travando. Tudo bem. Vai ficar gravado e você assistir depois. Certo? Vou dar o tudo. Então pode Certo. sair e assistir em outro momento. Daqui a Tchau. pouco eu coloco lá. Então, eu Obrigada. digo a você, nada. Então, se eu tenho aqui a raiz cúbica, um exemplo, de 8, pode ser que a raiz cúbica, deixa eu diminuir isso aqui que está grande demais. A raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 4. 2 vezes 4 é igual a 8. Entendeu? Esse é bem simples também. Então, a gente depois vai fazer uma aplicação com eles. Inclusive, no vídeo, a professora coloca lá um bonitinho. Bora para a quarta propriedade. Essa propriedade é idêntica à anterior. Aplica a divisão de dois números quaisquer. Nesse caso, a raiz enésima da razão é igual à razão entre as raízes enésimas. Observe. Então, repare, gente. Do jeito que lá foi a multiplicação, se eu posso ter a raiz de tudo isso aqui, eu posso simplesmente botar a raiz em cada. Certo? Não tem problema nenhum. Um exemplo. Se eu tenho aqui a raiz quadrada de 2/3, eu posso colocar a raiz de 2 e a raiz de 3. Alguma dúvida? Se eu tenho aqui a raiz cúbica de 5/3, eu posso colocar a raiz cúbica de 5 sobre a raiz cúbica de 3. Diga. Eu só não entendi para que serve essa propriedade, entendeu? Essa propriedade vai ajudar quando os números estiverem enormes. Aí você vai poder usar a propriedade para diminuir. Rian, quer perguntar alguma coisa? Professor, Diga. eu sei que o assunto, a pergunta que eu vou fazer não é desse assunto aqui de agora. Diga. Mas por que qualquer número elevado a zero tem que necessariamente dar 1? Olha só. É a propriedade de potenciação, ela diz isso. Agora, nem todo número elevado a zero, acredite, ele não é igual a 1. Você sabia disso? Existe um número que, se for elevado a zero, ele não é igual a 1. Qual número? O zero. Ah. Se eu pegar um zero e elevar o zero, ele não é igual a 1. Mas qualquer outro de todo o universo da galáxia, se for elevado a zero, ele é igual a 1, menos o valor zero. O zero elevado a zero, ele é indeterminado. Certo? Não é nem zero. Não existe. Ok? Ok. Beleza. Então, aqui vocês entenderam. Isso aqui é facilzinho, a quarta propriedade. Então, se eu tenho aqui uma raiz quinta de 8/3, é igual, ó, eu pego a raiz quinta de 8 em cima e a raiz quinta de 3 embaixo. Tá vendo? Bem facilzinho, é bem besteirinha, é bem fácil. Por que essas propriedades são fáceis de explicar? Porque na hora, quando você vê um número grande, você coloca as propriedades e agiliza. Certo? Um exemplo claro, se eu tenho aqui, ó, a raiz, presta atenção, a raiz quadrada de 4/3. Então, eu posso fazer isso. Ó. Eu pego a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz de 3, não preciso nem colocar, mas vai dar alguma coisa, fica aqui embaixo. Certo? Uma bem facilzinha.
Vamos para a quinta propriedade. Vou dar um tempinho aqui. Espera aí, gente, rápido que eu vou beber uma aguinha aqui. Rápido, de 1 minuto só. Espera aí. Hum. Oi, gente. Eu aqui de volta. Certo? Então, até a quarta propriedade está ok. Bora para a quinta. Uma potência de uma raiz pode ser reescrita trazendo o expoente para o radicando. Matematicamente, essa propriedade é dada da seguinte maneira. Que vocês veem aqui um N, certo? Olha onde ele está. Tudo isso aqui repete. Digamos a raiz quadrada, como se fosse um N. A raiz de A elevado a K, que é multiplicado não, é elevado a M. Aqui não muda em quase nada. Esse processo aqui é a mesma coisa que você estivesse multiplicando para ele. Espera aí, né? Oi, gente. Chegou aí o rapaz para tirar o carro. Vocês me esperam aí só 1 minuto para eu tirar o carro e volto. Certo? Tá bom. Tá bom, Rápido. professor. Certo. Espera aí, rápido, rápido, rápido. Few moments later. Fecha o áudio. Alô? Professor? Ele foi fazer um Vou negócio. tirar o carro. É isso aí. O professor saiu.
Olá, pessoal, estou de volta aqui. Desculpe aí. Tudo bem, professor. Então, vamos aqui, rápido aqui para a gente concluir. A radiciação que vocês veem aí, repare que ele se repete, o único processo é esse aqui. No processo em que uma potência está elevado a outra potência, entre parênteses, certo? Significa que esse processo de multiplicação, viu? É a mesma coisa que você levar esse aqui a potência e esse aqui você só faz multiplicar. Então, bora para a sexta propriedade. Essa propriedade diz respeito às raízes de raízes. Na potenciação, você se lembra que tinha potenciação de potenciação. Esse aqui é de raízes de raízes. Considerando a raiz enésima da raiz enésima de um número, é possível obter o seu resultado utilizando o seguinte. Se eu tenho aqui a raiz de n sobre a raiz de m sobre a, você pode mudar tudo isso aqui para isso aqui. Entendeu? Então, você pode transformar isso aqui em um só. Agora, como é que eu posso utilizar isso aqui em proveito próprio? Vou apagar aqui. Proveito próprio. Olha aí que propriedade legal essa propriedade. Digamos, se você tem um número, certo? Que ele, certo? Ele está, vou dar um exemplo, a raiz de 2 sobre a raiz de 3, certo? E aí eu tenho aqui um número x elevado a 8. 8 não, a 6. 6. Se você tem esse número aqui, um número tal elevado a 6, um número qualquer, então é a mesma coisa que você tá aqui 2 vezes 3. E aqui, na outra propriedade, naquela na propriedade lá de cima, que eu lhe mostrei, que esse 6 poderia ser 2 vezes 3. Certo? Então, aqui você pode cortar esse e ficar só o x. Ou, se aqui fosse, digamos, 8. Certo? Um exemplo. Vou repetir tudo. Eu tenho a raiz de 2 sobre a raiz de 3 sobre, um exemplo, 5 elevado a 8. Aí, o que você faz? Isso aqui tudo vai mudar para a raiz 2, que multiplica 3. E aqui eu posso colocar 5, que 2, que multiplica 8. Esses dois são iguais, 2 e 2. Eu corto ele, corto ele. Então, tudo isso aqui vai ficar a raiz cúbica de 5, ó, que é 8, né? 2 elevado a 4 aqui, desculpe. Elevado a 4. Então, esse número grandão vai ficar pequenininho como esse. Desculpe aqui o espaço, mas na hora de fazer os exercícios, a gente vai ficar mais interagindo, certo? Agora, a sétima propriedade. Todo radical pode ser escrito na forma de potência, com expoente fracionário, observe. Isso aqui foi nossas primeiras aulas, vocês se lembram? Isso aqui é vocês? Digamos, se eu tenho 2 elevado a 1 sobre 2, o 2 está o quê? Coberto. Está na sombra. Certo? Então, o 2 vai para o Sol, e quem vai ficar coberto é o 1. E o 2 elevado a 1 você não precisa mexer. Entendeu aí? Vou para outra propriedade. Se eu tenho aqui 5 elevado a 2/3. O 3 está coberto. Ele vai ficar lá de fora. O 5 continua. Agora o 2 que vai ficar coberto. Pronto, simples. Agora, se eu tenho a raiz quarta de 5 elevado a 2. O 2 está coberto, o quarto está descoberto, fica ao contrário.
o 4 fica embaixo e o 2 fica descoberto. Certo? Então, gente, bem fácil. Aqui são os vídeos que passei para vocês. O que é que eu quero de vocês agora? Eu vou passar esse conteúdo para vocês no WhatsApp, em forma de PDF. Vocês vão passar para o caderno, certo? E depois eu vou fazer uns exercícios com vocês em um outro momento. Vou fazer um exercício com vocês para tentar emassificar essas propriedades em cálculo. Alguém tem alguma dúvida? Hein? Professor, Diga. a outra atividade que o senhor falou que ia botar lá no grupo, o senhor não botou, não? Não botei? Com Não. certeza? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver. Texto? Sim. Botei. Resolução de problema. Botei. Tá lá. Deixa eu ver se eu coloquei. Vou tentar aqui de novo. Como é que chama? Deixa eu ver. É porque eu saí para apresentar aqui vocês. Avisa os colegas que não tiver o E9, eles não entram. Entendeu? Não entra. Deixa eu aqui apresentar. Compartilhar a tela. Pronto, vou compartilhar aqui. E aqui vai ter o grupo de vocês. Aqui. Aqui está o grupo de vocês. Está vendo? Vocês estão vendo aí? Sim. Pronto. Sim. Repare. Sim. Aqui, todo domingo, eu vou postar para vocês a minha programação, certo? Que é a aula, que é o dia e a programação. Hoje seria a gamificação, mas não teve tempo por causa desse problema que eu tive, mas a gente vai concluir depois. E aí, quando chega no dia da aula, eu aviso. Aqui, boa tarde para os que chegaram agora, só com seleção nova, senão não sei o quê. E boto o Google, o link. Quando vocês entram no link, o que eu faço? Falo com vocês de um pequeno vídeo para vocês assistirem, que é esse vídeo aqui. Pronto. Já assisti o vídeo, depois assisti o vídeo, ó. Aí eu dou uma dúvida. E logo, quando termina a minha aula lá, eu posto o que vocês têm que colocar no caderno aqui, tá vendo? Aula 7. Sim. Hoje é aula 8. Então tá lá. Tá vendo? Tá lá. Aí o que vocês... Pronto. Terminou minha aula agora. Vou postar aquilo que eu expliquei a vocês aqui. Tá vendo? Vai ser aula 8. A última foi a aula... Ô, professor... 7. Diga. Diga, Brenda. Em relação à renovação de matrícula, vai precisar ir no colégio ou vai ser virtual também? Não, vocês não vão precisar renovar, não. Entendi, tá bom, obrigado. Viu? Pode ficar tranquilo. Nada, vocês já estão matriculados. Então, aqui, vocês têm aqui, vocês passam isso no caderno após a minha aula. Por isso que eu sempre termino um pouco antes de concluir minha aula toda. Se o meu vídeo demorar muito, e minha aula for muito demorada, vocês podem fazer isso em outro momento, respeitando sempre o horário do professor que vai entrar depois de mim, ok? Pronto. Aqui tem um vídeo que eu passei para vocês, ou em cima, né? Tem um vídeo. E aqui tem a nossa aula gravada. Aqui. Essa aula que a gente está tendo aqui vai ser colocada. Alguma dúvida, gente? Não. Não. Beleza. Então, vocês têm que aprender a utilizar as 3 ferramentas. Primeiro, o Google Meet, que é esse que a gente está usando, certo? Porque muitas das vezes eu tenho que deixar o chat travado porque vocês brincam lá. Você tem que usar o WhatsApp. Toda vez, no início das nossas aulas, eu estou avisando que vou entrar. Coloco o link da nossa aula, vocês vão entrar.
E no link, no Google Meet, o que eu faço? Dou um pequeno vídeo para vocês entenderem o nosso primeiro assunto, o nosso assunto do dia. Depois de vocês assistirem, a gente explica aqui o assunto, tira as dúvidas de vocês, se vocês estiveram no vídeo e tem aqui comigo. Após isso, nós nos despedimos e coloco uma coisa lá no WhatsApp, em PDF, geralmente é o que eu expliquei para vocês aqui, para vocês passarem para o caderno. E quem não assistiu nada disso, no WhatsApp vai estar lá o vídeo pequeno sobre o assunto, certo? Tá prestando atenção para mim? Em mim? Viu, Emily? Presta atenção. Então, vocês além de ter o vídeo pequeno lá no WhatsApp, vocês vão assistir, vocês têm uma atividade para passar no caderno e tem a aula gravada comigo, certo? Mais alguma dúvida? Professor, Não. Diga, Franciele. o senhor vai passar atividade hoje? Só quero que você passe isso para o caderno, essas propriedades. Viu? Mas é só a resposta, é? Não, ali só tem o conceito. Só deixa no caderno o conceito, ok? Ali não tem cálculo nenhum. Na próxima aula, que a gente vai entrar sobre conjunto de números inteiros, eu vou fazer alguns exercícios, inclusive com gamificação, que seria a aula de hoje, com esse assunto. Certo? Pode ficar despreocupado, vai ser segunda-feira que vem. Mais alguma dúvida? Beleza. Então, gente, eu vou encerrar aqui a aula, certo? Agradecer a presença de todos vocês, um excelente final de semana e, por favor, façam os estudos e atividades. Não permita que a minha aula incomode a dos outros professores e os outros professores incomodem minha aula. Procure ver que aula vai ser agora, que aí no grupo geral o professor vai botar lá. Se até lá não começou a aula, vocês adiantam a atividade que é copiar esse conceito, essa parte teórica sobre as propriedades da radiciação no caderno. Não esqueça de colocar o cabeçalho e com a data de hoje. Você já viu como eu mando para vocês bem arrumado em PDF, certo? Então, eu desejo a vocês uma feliz tarde, um bom final de semana, já que eu não vou vê-los ainda essa semana, certo? E, como eu sempre digo, obedeça aos seus pais e cuidado com a doença que está aí. Eduardo, quer falar alguma coisa? Bem, Já pode ir?